Bungo Stray Dogs, anime que acompanha os membros de uma agência de detetives que em grande parte possui habilidades especiais, e aí também tem a máfia do Porto, que são os inimigos deles, são os vilãozinhos da história, e todos os personagens são bem interessantes e tem um desenvolvimento bacana. Uma coisa bem interessante sobre eles é que a maior parte dos personagens foram inspirados em poetas, se não chegaram a ser nos poetas em si, acabaram tendo nomes de algum personagem de alguma obra deles, ou então também alguma habilidade baseada em algum livro, né, nos poetas. E bom, nesse vídeo estamos aqui com alguns personagens que foram inspirados nos poetas e carregam seus nomes ou alguma coisa do tipo. E aí, clã, tudo suave? Olha só a gente com Bungo Stray Dogs depois de muitos anos sem falar sobre. Antes de mais nada, eu tô bem fanha, tá? Porque eu ainda tô gripada. Esse vídeo eu tô gravando no mesmo dia que o outro. Recentemente eu tenho reassistido o anime com a minha família e pensei em refazer um vídeo bem antigo do canal que eu detesto. Eu detesto a forma como eu falo nele e eu detesto a forma como eu me expressei nele. Eu era uma adolescentezinha, gente. Dá pra entender, né? E bom, tá aqui com alguns personagens pra falarmos sobre. Não foram todos, porque tem muitos. Então, se vocês quiserem uma parte 2, é só deixar aí nos comentários. E vamos logo ao que interessa. Atsushi Nakajima, ele é protagonista da obra e membro da agência de detetives armados, recebeu o nome por conta do autor do mesmo nome, cuja obra mais famosa é Sangetsuki, ou A Lua sobre a Montanha. Conta a história de Lee Sho, de Longxi, um erudito talentoso nos últimos anos da era Tianbao, um jovem orgulhoso e autossuficiente que não se contentava em ser um humilde escrivão. Sua fama literária não surgiu de forma fácil e suas condições de vida foram se tornando mais difíceis. Com o passar dos dias, o Lee Sho foi sendo consumido pela ansiedade. E aí, anos depois, incapaz de suportar a pobreza, em defesa das sopas e alimentos para sua família, finalmente dobrou sua vontade e foi para o leste, assumindo então o cargo de oficial local. Ter que aceitar ordens de pessoas que ele uma vez considerou como tolos deve ter ferido de forma muito profunda seu orgulho. Um ano depois, enquanto viajava a negócios, ele ficou às margens do rio Hou e finalmente enlouqueceu. Mudando de cor, levantou-se gritando coisas incompreensíveis e pulou para a escuridão correndo pela noite. No ano seguinte, o inspetor-geral, um homem chamado Wan de Xangu, foi enviado para Lingnan. O Wan escuta rumores sobre um tigre comedor de homens nas redondezas e depois acaba se deparando com ele e descobre que era seu amigo Lee. A habilidade do personagem Atsushi chama Fera Sob o Luar, que é uma referência à obra do Atsushi real, né? O poder de se transformar em um tigre branco de força extraordinária e fácil regeneração. E a gente pode levar em consideração que boa parte da história do Atsushi é baseada nesse homem que se transformou em um tigre também, né? No começo do anime a gente pega isso. Osamu Dazai. Cara, o Dazai foi o motivo de eu assistir esse anime pela primeira vez. Foi na época que viralizou uma trend dele e eu acredito que vocês conheçam ela. Bom, o Osamu tem uma característica muito específica que liga o autor ao personagem, que é a tara por suicídio, né? O personagem vive testando formas para se suicidar, mas nunca consegue de fato cometer o ato, já que sempre alguém atrapalha ele, ou a forma foi bem escrota que ele tentou, tipo, aquela forma que ele tentou dentro do barril com óleo. Em uma das suas tentativas onde ele tentava se afogar no rio, o Atsushi atrapalha e assim eles se conhecem, né? Na vida real, o Dazai comete um suicídio duplo com sua amante chamada Tomi, que era uma esteticista descrita como uma mulher muito bonita, e no anime o Dazai não quer mais ter um suicídio solo, né? E aí ele passa que ele tem um suicídio a dois com uma bela dama, fazendo referência a essa mulher com quem ele cometeu suicídio. A obra mais popular do Dazai é Ningen Shikaku, ou O Declínio de um Homem, que aborda temas como depressão, suicídio e outros sofrimentos da vida do autor. Doppuku Nikida foi um escritor e poeta, é um dos autores do naturalismo japonês, foi professor de diversas matérias, como matemática. Isso é algo em comum com um personagem que antes de entrar na agência de detetives era um professor, em seu poder é chamado Doppu Gingaku. Particularmente é meu personagem preferido da obra, grande parte pode ser porque ele é loiro. Eu gosto de personagens loiros, mas em geral acho a construção da personagem muito boa. É um dos mais interessantes da agência e, querendo ou não, ele tem um bom destaque na história, o que chama mais atenção, né? Junichiro Tanazaki e Naomi, os dois estão juntinhos aqui, né? Assim como no anime. No anime, os irmãos têm uma tendência um pouco em sexto lugar, né? Principalmente vindo da Naomi. Inclusive, a cena dos dois me deixam muito desconfortáveis, que eu sempre repenso se vale a pena assistir mesmo, tá ligado? Porque é sem condições.
Existe uma teoria sobre a Nomi ser uma singularidade criada inconscientemente pelo Junichiro, né? A obra de Bungo Stray Dogs tem seus personagens inspirados em autores da vida real, como eu falei, mas isso não acontece com a Naomi, né? Ela é inspirada em uma obra do Tanizaki real. Nessa obra, a história foca em Joji, um engenheiro que tenta moldar Naomi, uma jovem de 15 anos, a seu bel prazer. A gente vê isso muito com homens mais velhos que querem ter algo com meninas mais novas, né? Que eles manipulam ela e é isso. A obra explora a submissão e a inversão de poder, onde a Naomi se torna uma dominadora, trazendo temas eróticos e fetichistas para a obra. Olha só que belezinha. A Naomi não é inspirada em uma pessoa real, e sim a representação da fascinação de Tanizaki pela modernidade ocidental no Japão dos anos 20. É muito antigo, né, ele? E a obsessão de mulheres de aparência ocidental. Naomi, ou Shinji no Ai, é uma das obras mais famosas do Junichiro Tanizaki. O diretor da agência de detetives armados, que tem o nome de Yukishi Fukuzawa, que é um escritor, jornalista, tradutor e fundador japonês da Universidade de Keio. Fukuzawa é considerado um dos pais do Japão moderno, então olha só a responsabilidade que ele tem, né? E sua habilidade na série, Todos os Homens São Iguais, é uma habilidade de supressão que permite aos agentes ajustar e controlar a produção de seus próprios poderes, né? É um derivado da série de livros O Incentivo à Aprendizagem, onde ele escreve a importância da igualdade de oportunidades e acredita em uma base mental sólida por meio da educação e do estudo. Ele não aparece tanto assim no anime, mas tem uma presença bem marcante, e na quarta temporada a gente tem um destaque maior dele, junto com o Rampo, pelo menos no começo, né, da quarta temporada, então é bem bacana. Shuya Nakahara, que é o primeiro membro da máfia do Porto citado aqui, né, no vídeo, e também o antigo parceiro do Dazai. Dizem as más línguas que eles tiveram um caso, mas aí eu já não sei, né? Recebeu o nome do poeta japonês que estava ativo durante o início da era Showa. Shuya inspirou-se na poesia experimental francesa e foi uma força que impulsionou a renovação da poesia japonesa moderna. Apesar de sua curta carreira, Shuya escreveu mais de 350 poemas no total, que é muita coisa, tá? Alguns incluindo os poemas da cabra Yadi no Uta. Sua habilidade sobre a tristeza contaminada, Yogoroshimata Kanashimi ni. Potencialmente falei isso muito errado porque é muito grande, tá? E recebeu esse nome em homenagem ao poema com o mesmo nome, publicado pela primeira vez em Poemas da Cabra. O líder da máfia do Porto, seu nome vem do romancista e poeta da era Meiji. Em Bungo Stray Dogs, Ogaimori e Akiko Yosano possuem uma relação traumática onde ele abusou e manipulou durante a guerra, usando a habilidade dela para torturar os soldados. Ele atirava nos soldados até eles quase morrerem e fazia curá-los repetidamente, acarretando nelas ressentimento e medo. E ela tenta se afastar de seu passado utilizando de sua habilidade para o bem, né? Na vida real, Gai e Akiko eram conhecidos no ramo literário, onde o Mori, Akiko e seu marido faziam parte de uma revista literária chamada Meujo. E também existem alguns registros da amizade deles, tá? Sua habilidade na série Vitas Sexuales é uma referência à história de Mori publicada na Subaru em 1909 e foi escrito para ser uma rejeição aberta ao popular movimento naturalista no Japão. Após um mês da publicação de Vitas Sexuales, as autoridades japonesas consideraram a história muito sexual e perigosa para a moral pública, deixando toda a sétima edição de Subaru esgotada devido à censura. Elise, a manifestação de Vitas Sexuales, leva o nome da personagem do romance de Mori intitulado A Dançarina. Bom, esses foram os últimos personagens de hoje no anime. Tem muitos personagens inspirados em poetas, então novamente, se vocês quiserem a parte 2 é só comentar aí e me falem qual é o seu personagem preferido de Bungo Stray Dogs. É isso, obrigada a quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.